Boa tarde, pessoal, e como que vocês estão? Hoje eu vou mostrar o roteiro sobre o roteiro de abordagem sobre sexualidade, e no próximo vídeo eu vou mostrar sobre um treinamento que nós fizemos para os profissionais na Agir, né, no caso, naquela oportunidade, sobre as facilidades de abordar sobre sexualidade. Recentemente teve uma pesquisa que eu tive a oportunidade de participar como co-orientador. E aí eu pude perceber que algumas pessoas têm dificuldade para falar sobre sexualidade por causa da questão da vergonha alheia, essas outras questões. Como que eu vou abordar? E eu tenho dificuldade. Como que eu posso tocar no sagrado da pessoa? Então eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro sobre sexualidade. É um roteiro que foi criado como sistema da qualidade lá na Agir em si. Na Agir em si não, né? Lá onde que eu fazia parte do setor. E aqui eu queria compartilhar o que? Temos alguns itens aqui que são fundamentais. O nome da pessoa é importantíssimo você saber. Por quê? Porque você vai falar mencionando para ela, e é interessante esse caso. Nesse roteiro de sexualidade, você fizesse esse rastreamento primeiro, sabendo cada ponto, e depois, posteriormente, no final de uma internação, fizesse a abordagem. Se você conhecer a pessoa logo na hora, fica esse momento aqui para você perguntar tudo. E é daquele momento seguinte, como se fosse uma abordagem de uma forma mais dialógica, né? Estabelecendo um diálogo de uma forma onde que facilite a linguagem para a pessoa que está recebendo, como também você também vai fazendo conforme uma forma mais intuitiva. Só que o roteiro ele serve para quê? Para desmistificar muitas coisas, além poderia servir para pesquisa. Ainda não utilizamos eles, fica também uma oportunidade para quem queira ter esse interesse, é uma oportunidade até para validar esse instrumento, tirando alguns itens, colocando outros, tendo a conversa com outros profissionais que estão ali. Vamos lá. Roteiro de sexualidade. Nome, né, da pessoa, data de nascimento, origem, profissão, estado civil. Isso aqui é super importante. Porque na hora que você vai começar a falar sobre essa particularidade, você vai tentando fazer o que na psicologia chama de rapport. Tenta trazer uma similaridade, tenta trazer um consonante, tenta falar algumas coisas que se aproximam. E o mais interessante é você estabelecendo um vínculo. Estabelecer o vínculo com o paciente fica bem mais fácil. Ah, Vitor, é a primeira vez que eu estou vendo o paciente, como que eu estabeleço o vínculo? Sendo você. É lógico que cada um tem sua dificuldade de uma forma de apresentar, dependendo da temática em si, né? Religião eu falo muito sobre tocar no sagrado da pessoa. Pode ser que a pessoa seja ateu. E aí, como que você vai abordar? Você vai ainda perguntar para ele qual é a religião? Não tem problema. Você pode perguntar qualquer tipo de religião. Se você conhece sobre ela, ela vai facilitar por quê? Porque na hora que você fala sobre abordagem, você vai tocar em alguns pontos que para a pessoa faz total sentido. Igual, por exemplo, tem católico mais tradicional. Igual, por exemplo, sou católico, mas sou noivo. E aí eu vou ter algum problema ali com a parceira, porque o ato mesmo da experiência eu só vou ter depois que eu casar com ela. E aí alguns católicos mais tradicionais, eles têm até alguns exames que fazem antes de ter ser aprovado, né, ter a benção ali antes de ter o casamento. No lado evangélico, é lógico, dependendo de como que for, tem a galera que pensa muito mais sobre a questão da reprodutividade. Espírita tem seus conceitos, é bom também você ter uma mente ao ponto de aprender com a pessoa. Eu, por exemplo, tenho vários ramos do espiritismo que eu não conheço, entendeu? Seja da parte mais de influência também afro, como também a questão em si do espiritismo na conjectura em geral, né? Tem os kardecistas, essas outras questões, o ateísmo. O ateísmo em si não é um problema quando for fazer uma abordagem sobre sexualidade, principalmente por causa de quê? Porque religião, uma pessoa ela pode não ter Deus, mas pode ter uma espiritualidade. Então, assim, naquilo que for como base para ela, que faça sentido, isso aí faz total diferença, faz total sentido na vida dela, entendeu? E tem outros, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma abordagem com uma paciente Wicca, que é bem interessante, né? Tem descendência dos povos celtas e essas outras questões tudinho. Escolaridade você vai só suspeitar, igual por exemplo, às vezes na conversa você já capta isso aqui, então às vezes fica bom, às vezes não fica bom perguntar explicitamente, mas se caso você olhar o prontuário do paciente e já saber que ele tem um grau de escolaridade bom, porque você olha lá a evolução do assistente social, talvez você tenha uma premissa para qual abordagem e como fazer também. Identidade de gênero, é interessante que nós colocou identidade homem e mulher, né?
E depois a orientação sexual, como que ele também se orienta. É lógico que colocamos só uma particularidade aqui, é lógico que tem muito mais, né, em relação à orientação sexual, a questão do bissexual e outras coisas que outras né, nuances por dentro, camadas que são mais profundas ainda. E é interessante não se limitar, né? Identidade de gênero e orientação é importante para fazer esse tipo de rastreamento. Filhos, se tem, não. Quantos? Aí você fala, Vitor, especificamente esse roteiro é para quê? Para o paciente que tem lesão medular, que vai ter dificuldade, ele vai ser reinserido na sociedade. Como que vai ser essa reinserção, entendeu? Então, dependendo da expectativa dele, se não tem filho e ele quer ter filho, isso aqui pode ser um problema. E como que você vai trabalhar com ele? Às vezes você vai ter que pedir para o médico, depois, né? Se caso tiver via ambulatorial, pedir para ele. Doutor, tem como você solicitar um encaminhamento para o urologista pede um exame de espermograma para avaliar como que está a qualidade do espermatozoide? Por quê? Porque o paciente ele faz CAT, talvez, ali. Se tem filhos, você alinha para eles se eles têm perspectiva de ter mais ou não. Eu tive uma oportunidade de um paciente que eu fazia abordagem, que ele queria ter mais um, porque tinha tido um recente. E aí, nessa expectativa, eu falei assim, cara, ainda tem possibilidade, não tem como descartar, entendeu? Realizar alguma atividade física ou realizou uma reabilitação física, porque às vezes o paciente nunca fez atividade física, como também não reabilitação. Está tão recente que ele não teve. Ele teve contato com o fisioterapeuta lá na fase aguda. Ou talvez veio encaminhado de uma global na internação e ali ele tem uma dificuldade para exercer. Por quê? Dependendo como que for, você não teve um treinamento, isso aqui pode ser um problema, principalmente no que vou falar para alguns é macro, mas nesse conjunto aqui, na fatia da sexualidade, isso aqui é só um pedaço só da sexualidade. A existência de algumas doenças pregressas, por exemplo, a pessoa pode ter LM e pode ter tido um outro tipo de doença, sei lá, uma neuropatia diabética, entendeu? Que pode alterar o grau de sensibilidade também. Pode ser que nem a lesão medular pode ser o problema desse paciente, entendeu? Fatores de risco, tabagismo, etilismo, dislipidemia, cardiopatia, doença sexualmente transmitível. Eu tive um paciente que teve isso aí. Aí ficou naquela dúvida, vamos fazer abordagem com o casal e como que vai ser? Será que a mulher sabe sobre isso aí? E a mulher sabia e foi tranquilo, entendeu? Então, assim, não tem nada que impede diabetes mellitus, né? O importante é, desde o uso da medicação que cada um desses tem, a cardiopatia tem que ficar de olho, que às vezes não é só você pode até fazer abordagem, mas a liberação talvez para atividade sexual tem que vir também com a parte médica. Vitor, ele tem um problema de coração, mas antes ele mesmo antes da lesão ele tinha um desempenho sexual bacana e tal, e isso não limitava, mas fazia acompanhamento, porque esse é um achado pra gente que está fazendo abordagem lá naquele momento. Etilismo e tabagismo depende muito, né? Como abstinência, como etilismo, agressividade, dislipidemia pode aumentar dependendo que o paciente tem lesões acima de T6, pode ocasionar disreflexia autonômica, como a diabetes também. Faz uso de anticoncepcional, no caso do paciente sexo feminino, se faz, isso aqui pode ser ele pode induzir também, principalmente a mulher que está na menorreia, né? Que ela não consegue, naquele período ali que está na fase do choque, não menstrua. Então, esse pode ser um dos indicadores. Conhecimento sobre a lesão medular, a pessoa tem, é muito interessante quando nós fazemos essa pergunta. Você sabe qual que é o nível de sua lesão? Eu acho que é torácica, mas foi o que o médico disse, entendeu? Aí, às vezes, ele não sabe identificar qual a altura da lesão, e aí, depois, quando nós perguntamos para ele, você sente em algum lugar? Aí ele fala, sim, tá aqui embaixo, mas aonde que foi essa lesão? Cervical. Então, a desmistificação pelo uso da escala de AIS, né, no caso a American Spinal Injury Association, né, a sociedade americana que faz esse tipo de avaliação. As causas da lesão medular é interessante, só para você saber sobre a clínica mesmo, como que foi queda. Igual, por exemplo, recente foi um paciente que caiu de um carrinho. Quando ele falou caiu de carrinho, eu pensei um carro mesmo que estava em movimento e caiu, pronto. Mas era porque é um carro que faz descarga de materiais. E aí ele caiu dessa descarga. Tempo de lesão medular, aqui também tem um fator interessante. Por quê? Porque talvez nesse tempo o paciente está desenvolvendo uma parte ainda que o organismo não está adaptando ainda, principalmente depois da fase do choque, que começa depois de 48 horas. Nível da lesão medular, porque aí nós vamos ver qual que é o grau dele
de amplitude de movimento, movimentação, consegue fazer transferência, não consegue fazer transferência, paciente que tem pinça para fazer CAT, paciente que conseguiria, né, dependendo da posição, ter uma facilidade, até mesmo na hora que formos entrar na parte da atividade sexual em si. Tipos de lesão, os tipos de lesão as A, B, C, D. Geralmente a lesão completa é pior para alguns casos de paciente, mas entre sentir, dependendo como for, em alguns quadros ficaria muito naquela meia a meia, dependendo do paciente, claro. Eu não sou um paciente de lesão medular, mas ficaria a critério de cada paciente. Pensa comigo, um paciente com sensibilidade toda preservada, mas ele não consegue fazer o CAT. E aí ele tem uma neuropatia com espasticidade em membros inferiores que não passa nem uso de medicamentos. Isso aqui é uma outra questão que pode influenciar, entendeu? Quando nós pensamos em lesão completa, a parte da sexualidade em homens, isso aqui é problema também, dependendo dos níveis que tivermos. Né? Eu gosto de falar para os pacientes, como eu falo também para alguns colaboradores, falava para os colaboradores, no caso, né, no passado, sobre a questão das divisões, né? Acima de T11, de T12 a L2 e de L2 para baixo. Geralmente as regiões lombosacrais são piores para homens, em virtude de consequências que podem alterar, até nível de rigidez peniana ali, na hora que está tendo preenchimento dos corpos cavernosos, ejaculação precoce em alguns casos, entendeu? Agora, para lesões acima de T11, a parte psicológica ela pode afetar principalmente por causa da contextualização e o homem que sempre pensava só na penetração. Principalmente por isso que nós fazemos essa pergunta sobre religião e estado civil em si, para conhecer o paciente, porque na hora que vai entrar nessa parte de lesão medular, tem uma questão que é cultural. Se for homens mais antigos, ele tem a questão cultural que o ato sexual para eles não é geral satisfação na parceria, e pode ser um limitante para ele, porque agora quem talvez vai ter que guiar durante o ato sexual vai ter que ser a parceira, entendeu? Então é uma das outras questões que nós vamos intuitivamente vai perguntando para a pessoa e vai desmistificando alguma coisa, conhecendo mais a pessoa. Por isso que é importante você fazer um momento de rastreamento para ter um outro momento só para vir falar sobre sexualidade e sexo em si, entendeu? Você considera a abordagem importante ou não? É bom sempre explicar no primeiro momento o que é sexualidade, né? Que fala da pessoa, quem que ela é, como que ela se manifesta em si, entendeu? Quanto à prática sexual é importante para você, é interessante também. Aqui colocamos aberto, né? Mas poderia ter sido também fechado, mas limitaria também a resposta. Teve alguma experiência após a lesão, sim ou não? Fez o uso de preservativo, sim ou não? Isso aqui é muito importante, porque sem a experiência, tudo que nós falamos sobre abordagem é teórico. Então, às vezes a pessoa fica pensando o que poderia ter feito, né? Já utilizou algum método farmacológico ou dispositivos para facilitar? Alguns nem conhecem ou tentam procurar depois que estão no período de reabilitação para ver se facilita. Aí nós colocamos aqui, né, atenção ao uso de medicamento, né? O auxílio pode gerar viés em todas as outras respostas aqui embaixo. Por quê? Antes da lesão, tinha satisfação? Sim ou não? Após a lesão, tem satisfação ou não? Por quê? Porque a satisfação, às vezes, para uma pessoa, ou para o homem, é ver a parceira sentindo prazer e alcançar o prazer também. Só que em alguns momentos, ele alcançando o prazer, para ele é o suficiente. Aí a parceira nem chega lá a ter a quarta fase da resposta sexual, que é o orgasmo em si. Então, às vezes, há uma incompatibilidade e é difícil trabalhar sobre isso. Tem a questão também da dificuldade das alterações, né? Pode ser lesão, igual eu falei, em homens, eu gosto de... Tanto homem como mulher nós podemos dividir, mas em mulheres tem uma diferença sobre o grau de lubrificação e como o órgão sexual é interno, né? Faz total diferença. Eu gosto de mencionar que, por mais que exista na literatura, tem algum grau de paciente, igual, por exemplo, como o problema, a lesão dele não foi no cérebro, não teve nenhum impacto ali no cérebro, ele pode melhorar o desempenho sexual dependendo depois da lesão medular, mas depende muito. Igual, por exemplo, melhorou o desempenho sexual, mas é um paciente que não anda, entendeu? Pode vir a acontecer isso, mesmo sem uso de dispositivo, mas depende do qual tipo de lesão, se é uma lesão completa ou incompleta, entendeu? Então tem muitas coisas ainda para nós, é mistério, porque é uma coisa nanoscópica, né? Nós não conseguimos saber qual que é
o neurônio que foi afetado, principalmente porque é sistema nervoso autônomo, né? Aí tem a parte simpática e parasimpática. O parasimpático ali, se você for pensar na questão do arco medular, que está ali quase em região de L2 ali, a resposta sempre vai ter. O homem, quando está fazendo CAT, né, está fazendo cateterismo intermitente livre, ele pode ter a ereção, por mais que não dure muito tempo ali, ele está tendo, entendeu? E às vezes a parte psicológica dele que afetava até ter a ereção. Então aí a ação do parasimpático, principalmente pensando no arco reflexo, em alguns casos de paciente, é muito melhor. E o desempenho de alguns pacientes até melhora por causa da fase platô. Porque o platô do homem às vezes não consegue, né, segurar por muito tempo, e aí onde que ele chega na fase do orgasmo subsequenciado pela ejaculação. Sensibilidade na genitália, isso aqui é importante também, porque para muitos que só pensam, principalmente os mais tradicionais, né, no caso homens mais velhos, essas questões, essa mesma abordagem nós fazemos também com o paciente lesão encefálica adquirida, eu consegui alguns abordar. Consegue alcançar orgasmo também, eu tive um paciente que não conseguia, tinha anorgasmia, e aí assim, é uma lesão alta, só que era um ASD, e aí ele chamava de dona, a dona não conseguia satisfazer ele, né? Ela chegava, ela conseguia ter o orgasmo, mas ele, e, tipo assim, gerava frustração nela, porque ela achava que ela não estava tendo desempenho satisfatório. Só que ela tinha um desempenho. Então tem muito essa troca também. O homem vê na mulher a questão de uma projeção, talvez, se está tendo desempenho sexual bom ou não. Como lidar ou como lidou com essas situações, nós podemos perguntar, dependendo da medida, se for transversal mesmo, né, que nós estamos fazendo aquela pesquisa naquele momento, naquele atual presente momento, o paciente ainda está lidando com a situação, né, como essa nova condição afetou a percepção sobre sexo, sexualidade. Eu tive um contato com um dos pacientes, ele falou que antes ele não passava mais tempo com a esposa na cama, né, e depois que teve a lesão medular ele passa mais, conversa mais, entendeu? Escuto muitos relatos de pessoas que tiveram mudanças e pelo consensual, pela forma de conversa que os dois tinham, facilitava a ter um desenvolvimento. Tem casais que são uma história mais linda que a outra sobre essa questão de como houve uma mudança na vida da pessoa, entendeu? Quais são os anseios, os medos em relação à sexualidade e o que esperar dela, né? Isso aqui é interessante quando você for fazer a abordagem depois do rastreamento com um psicólogo do lado, para captar também e fazer essa adesão junto. Fatores relacionados, né? O cateterismo faz ou não, tem perdas ou não. O paciente que tem bexiga imperativa geralmente sofre com isso, faz o uso de dioxibutylina, solafenacina, mesmo fazendo o uso de medicação, ainda tem perda. Quando ocorre essas perdas, às vezes gera até frustração, formação de lesão por pressão por causa da dermatite associada à incontinência. Então, assim, tudo isso está associado. E dentro dessa associação, o que nós podemos fazer de diferente na nossa orientação? Se ele faz o autocateterismo, dá mais autonomia e independência para esse tipo de paciente. Entendeu? Até mesmo pensar numa possibilidade de iniciativa, né? Principalmente o homem, ele se vê como prejudicado nas iniciativas depois da lesão medular, porque antigamente era ele que conduzia, entendeu? Ele que ditava primeiro. Então existe muito essa questão. Mas para o paciente que tem muito, que o cuidador que faz, existe a outra perspectiva, que o cuidador sofre ou perde o interesse. De tanto manipular a questão do órgão genital, não sei que tenha também que seja estabelecido um clima, como que ele pode ser feito, como que está ali o desempenho dos dois, entendeu? Padrão intestinal regular, né, sim ou não. Se não tem o quadro de constipação e incontinência, pode acontecer em ambos os lados. A dislipidemia levou um dos pacientes, diabetes levou um dos pacientes nossos a ter incontinência fecal, não conseguia segurar a região dos esfíncteres, não tinha nem grau de sensibilidade. O que acontecia? Ele evacuava, mas não tinha controle da glicemia. Para acentuar tudo aquilo que comia, saía fezes mais pastosa para líquida. Então, constantemente ia só piorando o grau da lesão medular, da lesão por pressão, e a lesão medular dele, como já fazia tempo, prejudicava ainda mais, né? E aí o padrão intestinal, para paciente que tem acima de T6, ele pode ter disreflexia. O que se acha dessa disreflexia? Aqui nós comenta sobre a disreflexia. A disreflexia é uma desregulação, né,
do sistema das regiões esplânicas, ou da região próxima do baço, que levam informação para o seio carotídeo, que primeiro ele faz uma vasoconstricção primeiro e depois uma vasodilatação. Por quê, Vitor? Porque ele não sabe reconhecer o que está acontecendo ali embaixo, abaixo do nível da lesão. Abaixo do T6, o paciente vem uma abelha ali, pica ele e não sente. Então, por ele não sentir, por se tratar de uma lesão completa, o corpo manda uma resposta. Aí tem hiperemia acima do nível da lesão, piloereção, que é o arrepio. O paciente começa a ter uma sensação de mal súbito, dá uma dor de cabeça intensa. A questão da sudorese pode vir a acontecer, sudorese em membros inferiores e pele mais fria embaixo e bradicardia, entendeu? Pode também, a literatura fala também que pode vir a acontecer uma taquicardia. Ou ela vai vir com bradicardia ou com taquicardia, dependendo como que reagem às circunstâncias. Eu não sei a porcentagem que a literatura pode dizer isso aí, mensurando isso aí. 3 anos de reabilitação, eu tive uma oportunidade, assim, só duas vezes, né? E durante esse período eu pude perceber que uma paciente já teve a hipotensão, depois desenvolveu a desreflexia logo em sequência. E geralmente pode ser por causa de constipação, ornicocriptose, que é unha encravada, picada de abelha, é meia compressiva, mas tem que usar ela dependendo de como que for. Se ela não tiver dobradinha certinha, se ela não tiver lisa, ela é enrugada, ela pode gerar desreflexia, entendeu? Lesão por pressão, lençol dobrado, constipação, principalmente se o paciente passa 3, 4 dias, CAT, fora do horário, então assim, CAT ou CIL, né, cateterismo intermitente lipo. Tem lesão por pressão, isso aqui também nós fazemos rastreamento pelo cuidado, né, pelo risco que a pessoa pode ter. Desreflexia, espasticidade, se o paciente está fazendo uso de algum medicamento, por quê? Porque talvez durante o ato, uma mudança de decúbito, mudança de posição, o paciente pode, sem querer, ter uma espasticidade, pode ter, paciente que tem contratura também pode ter um desconforto ali, sente desconforto respiratório aos esforços, se sim, avaliar por qual motivo, por isso que nós colocamos lá tabagismo. Se tem, talvez a lesão é alta também, verificar como que podemos fazer os ajustes. Dores constantes, isso aqui também é um problema, por quê? Porque não vai ter, a dor ela vai incomodar durante o ato, apesar que alivia a dor, um dos benefícios do sexo é aliviar também dor, talvez pode acontecer ao contrário. Em mulheres, se eu não me engano, acima de 50 anos, ela tem mulheres que têm amenorreia e tem também a dispaneuria, né, que é a dor na penetração. Isso aí também é uma das coisas que tem que ser avaliada também durante o período. Se passou pelo processo de reabilitação, foi abordado sobre sexualidade, sim ou não? E como se sentiu em relação a abordar sobre sexualidade? Vitor, 23 minutos. O que você tem para me falar sobre o roteiro em geral? O roteiro ele serve como um rastreamento. Rastreou. Uma segunda oportunidade, você passa o tempo ali perguntando, já fazendo as abordagens, as considerações. Fiz um rastreamento com você, pude visualizar alguns requisitos. Você personaliza o tipo de atendimento. Isso aqui ficou tão intuitivo para a gente, porque dependendo das respostas que o paciente tinha, mesmo que nós não tínhamos estabelecido no vínculo anteriormente, nós conseguimos guiar. Só que a abordagem fica um período muito mais longo, entendeu? Uma abordagem que poderia durar ali em torno de 30, 40, até 1 hora, ela vai durar quase 2 horas e meia, dependendo do como for. Então, assim, nós tentamos simplificar, tenta perguntar se está esclarecedor, entendeu? E é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a questão dos slides em relação para desmistificar um pouco sobre esse roteiro de sexualidade, certinho?